Boa noite a todos. Essa literatura que estamos comentando, a fonte é dos livros da Fraternidade. Esses livros foram garimpados de conversa, de palestras, de cursos e de assistências entre 98 a 2005, 2006. E praticamente toda essa literatura, ela falava de um mundo tal como se apresentava na época e projetava as consequências disso e, ao mesmo tempo, orientava a tempo para os dias de hoje. E tem 4 outros livros, que são as Revelações, que falam da nova era. Mas isso é objeto depois dessa passagem. Então, da fonte dos livros da literatura da fraternidade. Abre-se a possibilidade da igualdade. O pobre, o rico, os sãos e os doentes. Não importa. A experiência da morte física consagra a igualdade de todos. Não estando errado ou equivocado, em 30 do mês de ontem, fechando o mês de abril, a pandemia no mundo. Está falando de pobres e ricos, sãos e doentes. Então hoje, a palavra de hoje é não adoecer de uma doença que pega. O RNA desse vírus, ele é muito primitivo, então ele muta com muita facilidade. Todos os outros vírus tinham um tempo de maturação, de 5 anos. Esse, se você tiver o vírus, você transmite sem estar com sintomas, porque ele é muito primário. E a humanidade, desde do seu surgimento, a exemplo de todos os reinos, convive com doenças e praga. Isso não é privilégio humano. Tem o carbúnculo entre os animais, mas tem as pragas, os fungos, as bactérias nos vegetais. O ser humano tem bactérias e vírus e tantos outros males que vocês conhecem. E a doença, ela tem essa capacidade de trazer todas as pessoas por uma igualdade diante da morte. Todos nascem absolutamente iguais e a experiência da morte torna as pessoas iguais. A argrura, a ansiedade, o sofrimento ou a aceitação é igual para todos. Não existe privilégio na hora da morte. E as doenças, a pandemia presente. O planeta Terra tem hoje 7,5 bilhões de habitantes. 3,3 milhões, não é 3,3 bilhões, é milhões estão contaminados. 1.400.000 pessoas se recuperaram. 235 mil morreram. O Brasil tem aproximadamente 309 a 310 milhões de habitantes. Tem aproximadamente 98, 99, vamos arredondar, 100 mil contaminados. 48 mil, vamos arredondar, 50 mil recuperados. E vamos arredondar 7 mil mortos, mês passado, até antes de ontem, 30 de abril de 2020. Os Estados Unidos, vamos falar da América, tem 330 milhões de habitantes, 237 mil recuperados. Contaminado, 1.130.000 pessoas de americanos contaminados. 1.130.000 pessoas para 330 milhões. 240 mil recuperados. E 65 mil mortos. 67 mil mortos. Só que isso gera um pânico em relação a todo mundo. Vocês entenderam a estatística do mundo? 7 bilhões, 3 milhões, 1 milhão recuperado, 235 mil mortos. É ínfimo. Foi feita essa conta no começo aqui, que não chegava a 10% de letalidade. Hoje está em 6, 5. Mas tudo bem, eu não queria que tivesse 0, né? Eu não queria estar com a probabilidade de... Eu não quero estar em risco. Isso com todos os cuidados
que existe, que é necessário para tal. Mas tem algumas coisas assim para ser refletida, e essa literatura explica com riqueza de detalhe. Não é o que torna você vulnerável, merecedor ou não. Porque as primeiras conversas que teve aqui foi o seguinte: não julga ninguém pelo coronavírus. Isso não é a separação do joio do trigo. Os médicos chineses e coreanos que trataram, a Coreia passou por 3 coronavírus: o SARS, o SARS e agora o coronavírus. É o país que já está, ele sabe lidar com isso, Coreia do Sul, certo? A China pegou o know-how e tirou de letra, porque eles têm o cuidado para não haver contaminação. Mas tem alguns fenômenos, por exemplo, os médicos que morreram, então eles são joio. Então tem que tomar muito cuidado com os processos, porque existe um índice enorme de contaminados, mas que o sistema imunológico combate. Dos infectados, a proporção é mínima, que não é recuperado. Se você tiver um respirador que dê para a pessoa uma sobrevida, ele se recupera. O problema é que o problema de não recuperar 100% é que precisa, num dado instante, essa pneumonia, ela atua de uma maneira muito violenta. E aí foi explicado aqui como que isso acontece no sangue, né? no coração da pessoa, nos pulmões da pessoa, não foi? Então, todas essas informações e essa afirmação que consagra na igualdade, então, no conjunto disso, não é uma questão religiosa, filosófica, de merecimento. É um quadro de absoluta normalidade e de naturalidade num processo evolucionário, não só dos humanos, como do planeta em que você vive. Vocês são sabedores que nessa galáxia aqui tem aproximadamente 1 milhão de planetas idênticos à Terra. Há menos de 30 dias é sabido, né, é aceito, né, pela NASA que existe disco voador, que foi gravado, captado, então agora já sabe que existe outra vida. Então o processo é lento nessas revelações. E as coisas vão chegar sem que haja tumulto. Então o pânico desse momento, o desespero desse momento, tem muito mais a ver com a sua índole, com a sua integridade pessoal, com o teu eu, com você em relação à sua própria vida, do que do risco da contaminação. E aí não é conhecimento religioso, é consciência de si mesmo. E vocês vão ver aqui, nessa leitura, que Deus fala com você através da sua consciência. Mas a voz da consciência é a intuição. Você não aceita a intuição. Você tem medo. Você acha que você vai ser levado para uma experiência para ver como é que está, para deixar como é que está, para ver como é que fica? Você está num processo evolucionário, em termos de terra. E o humano não tem mais, depois disso é espírito. Não tem nada mais evoluído na face da Terra do que o ser humano. Daqui vocês vão para uma outra, até que, enquanto o humano tem 1 milhão de planetas, então fica tranquilo que vai ter, na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas eu acredito que existe uma vida só e morreu e tudo bem. É um processo ainda de... Mas se você já questiona a morte, se você tem medo, é porque você acredita que existe alguma coisa depois. A morte, eu vou entrar num processo de sofrimento profundo. Mais do que você está tendo agora? O sofrimento está existindo é agora. O pânico, o desespero, o medo, a insegurança, a intranquilidade. Isso que gera sofrimento. Depois que você capotou, é uma nova dimensão, uma nova realidade que você não sabe como é que é. E não pode ser revelado para você. Essa é uma experiência pessoal sua. O que dá para afirmar é que a vida continua tal qual o que você pensa, acha, acredita nela. Não vai ter mágica. Você continua sendo você. E o que você pensa, acha, imagina. O seu nível evolucionário está no seu espírito que anima esse corpo, que já foi explicado aqui com riqueza de detalhe. Você tem a mente, você tem... E a vida? Isso é uma persona, mas e a vida? A vida é comum a todos. Então a vida, o que morre, né? O medo da morte, não é do corpo físico? Essa o que consagra a igualdade, é o cessar dessa relação entre você e a vida.
E a pandemia presente envolve o mundo todo numa reflexão profunda da existência pessoal de cada um. E tem algumas coisas muito interessantes. Pessoas que vivem num quadro de risco permanente e não adoecem, e outras que trabalham com isso e contraem e adoecem. Contrai e vem ter óbito. Então não há privilégio. E não há aqui uma fórmula de como você se livrar disso. Não há nada que você possa fazer agora. Depois que pegou o fogo e a represa estourou, né? Transpôs e estourou, o que você vai fazer? Procura um galho perto da floresta e fica lá em cima até que a enxurrada termine. E isso tem a ver com os elementos. Então não há nada que você possa fazer, porque todos esses males colocam você diante de você numa autoanálise, não no julgamento do certo e do errado. A vida está se apresentando. A humanidade descobre que a coisa mais importante que ele tem é a vida. Ele tem tudo, ele tem todos os bens, ele tem amizade, ele tem reconhecimento, ele tem sabedoria, ele pode ter tudo, mas agora ele descobre o bem mais importante, que é a sua vida. Ou melhor, que é a vida que você anima. Nesse momento, ela está sua, você está vivo, você não é doente, você está num processo de ser contaminado ou não. Então, por isso que se chama ciclo de mudança. Então, fazer uma premonição do futuro, uma previsão apocalíptica, não é razoável. Se você sabe o que vai acontecer no futuro, se for negativo, prepara o teu meio para isso. Porque na hora que chega aquilo que foi feito a premonição, a previsão, gera o que está acontecendo agora. Se as pessoas se quem fez essas previsões, que ninguém conseguiu saber, tivesse preparado as pessoas para essa experiência, estariam muito melhor. Se esse medo, se essa compreensão da vida hoje tivesse há 20 anos atrás, você não estaria ileso, mas você teria um sistema imunológico razoável, ou melhor. Então não há antídoto e nem uma informação, não vai aparecer nenhum anjo, não vai aparecer nenhum mestre com poderes sobrenaturais e tirar ninguém dessa prova, dessa experiência, melhor dizendo, porque envolve o planeta inteiro. Essa mudança é do planeta Terra. Como você é viajante dela, você tem que se adaptar à realidade dela. Se você está sendo transportado em um ônibus, ele bateu, então o processo de mudança de era, ela é cósmica, ela é de sistemas, e o planeta Terra muda de estágio, independente dos seus habitantes, independente. Se os viajantes da Terra, não teve a época dos dinossauros, não teve os processos de resfriamento da Terra, isso não nasceu a partir do teu nascimento. Isso tem milhões e milhões e milhões de anos, compreende? Então não há nada que temer, não há que ter pânico. Isso é resultado de uma compreensão. Ame profundamente, mas não se apegue. Dê liberdade. Mesmo porque, o que é seu? Meu filho, vocês aprenderam que você aprende amor incondicional. Meu amigo, ceifar a vida do outro porque ele não te quer? Destruí-lo com a sua espada da sua língua, maldizendo, blasfemando. Então é um momento não de espargir corretivos, discursos inflamados, impondo o dedo às feridas alheias. Dessa vez, envolveu a todos. E isso está presente. Uma informação que vocês têm. Vai chegar a 500 mil pessoas no mundo. Não foi? Vai bater nos 500 mil. A cidade de São Paulo, tem uma cota de 10 mil mortes. Só a cidade de São Paulo. Não vai chegar em 8. Não é animador? Desde que você não esteja dentro desses, né? Tá. Vamos se preparar para que você vai fazer parte disso? Se você estiver preparado para isso, você concorda que vai ser o recurso de imunidade?
Porque magneticamente, o que se atrai para você? Qual é a força mais poderosa de atração humana? O medo. Então, essa aceitação ela tem que ser consciente. E não, já que está, então fica assim mesmo. Não é eu não estou nem aí. Isso a grande maioria já está fazendo. Então, eu continuo fazendo festa, continuo fazendo isso, continuo fazendo aquilo. E muitos saem do quadro de consciência, se remetendo para um estado alterado de consciência, através dos vícios, porque nesse quadro eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não penso nisso. Então, quando eu falo não temas, é mais ou menos o seguinte, tá, vocês estão morrendo de medo de morrer e se transformar no espírito, né? O medo do desconhecido. Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Vocês têm muito trabalho aqui na Terra? Como é que foi o dia hoje, a atividade? Vocês estão falando com alguém que morreu. Ajuda. Vocês estão falando com o espírito. Ajuda. O detalhe é que na condição humana você tem um ciclo por animar uma vida biológica, não é isso? Você, dentro de um planeta terciário, tridimensional, de dia, de noite, daqui a pouco vocês vão dormir e acordar só amanhã, não é isso? No corpo espiritual que nós animamos, que é o perispírito, uma forma energética muito sutil, ainda material, não tem dia, não tem noite. Você só trabalha 8, nós trabalhamos 24. Como nós não temos o ciclo do dia e da noite, é direto. Vocês já estão cansados? Você faz a mesma coisa. Quando você dorme, você não sonha? Então não vai ter nada impactante. A experiência espiritual é você se deparar com você mesmo. Calma aí. Do jeito que eu estou falando, parece que os que estão aqui vão morrer tudo, né? Calma. Eu espero que as minhas informações, porque por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu experimentei isso. Está na literatura de hoje. Você quer falar alguma coisa? Experimente. Se deu certo, aí você fala. Para mim deu certo. Até demais. Vocês estão com medo? De espírito? Dentro de você tem um. É você. Se você está dentro de um corpo, você está encarnado, né? Como eu estou fora, eu sou o quê? Uma assombração? Uma assombração? A assombração é você que com essa aparência. Espiritualmente você é muito mais bonito. A forma física que você tem, você não tem que cuidar dela? Não tem? Então tem que cuidar, isso é a manifestação da vida. A forma espiritual basta você pensar. Você se veste, você se torna aquilo que você pensa. Se materializa através do que você sente. Não é diferente daqui, só que aqui depende da matéria. A Terra vai continuar com pessoas habitadas na nova era? Sim, superando todas essas mazelas de natureza humana que a gente vai refletir hoje na leitura. Então, a pandemia no mundo, de uma maneira ínfima, coloca as pessoas numa reflexão de uma perda, de um bem, que é o maior bem que ele tem, que ele nunca parou para pensar. Muitos passam ileso entre o nascimento e a morte, sem reconhecer a vida e vivendo todas as benesses que esse paraíso, que é a Terra, oferece, na representação dos elementos, na representação dos sentidos que esse corpo lhe proporciona. Mas isso não é uma cobrança, isso é um presente de todos nesse processo evolucionário. Eu creio que mais difícil é para os animais, não é? Os irracionais, porque eles têm frio igual você, não é isso? Mas você tem a tecnologia do ar quente, do edredom, da parede. Se ele não tiver um buraco, não cavar uma toca, se ele não for dormir no alto, bem alto de uma árvore, ele vai ganhar comida, ou então ele é preso e predador. Qual o predador humano? O ladrão? O assassino? Não. Se você dá o que ele quer, acabou. Não? E diga-se de passagem, né? O ladrão tem função, né? A lei de causa e efeito. Se no universo não existe injustiça, então vamos nos aprofundar na reflexão. O predador do ser humano é ele mesmo. O processo de destruição humana, de depredar, é ele com ele mesmo. Ele destrói o meio para ter o conforto e esquece das consequências. Dá para ter todos os confortos humanos possíveis e imaginados, respeitando o meio? Sim, quando você respeitar o outro ser humano. Observe o tamanho da sua casa.
Quantas pessoas cabem lá? Então, no momento agora presente, é lidar com seus medos. Porque a vida, ela se apresentou e disse para você, oi, na representação de um elemento, o ar. Se descobre que uma hora de respirador custa X, é muito caro. E que você teve isso de graça a vida inteira. Mas você vai ter essa conclusão quando você se recuperar, quando você saiu de alta e recuperado pelo recurso que você recebeu. A pessoa nunca mais vai ser a mesma. Isso é regeneração ou é expiação? Não há oportunidade. Então não tem, a natureza não está à caça do joio, dos malévolos. Ela está à caça de transformar o ser humano num novo homem. Ela está à caça de transformar o humano em humano. Você tem uma afirmação pessoal que você é determinadas coisas. Você ainda não é, você está. Você generaliza tudo. E durante esse tempo, qual não foram as recomendações para a formação desse humano aqui dentro? Sem a preguiça que o mundo vai acabar, sem o terror, sem o medo. E qual não é as condições que vocês têm, física e material, para que nesse momento, além dos cuidados necessários, ter uma nutrição que fortalece o seu sistema imunológico? O ar é comum a todos. Tem uma moita desse lado aqui, ó. Aqui desse lado. Uma amarela e uma verde. De uma erva chamada Horas Pronobis, que salvou gerações de pessoas subnutridas nos interiores do Brasil. E dá para enumerar um milhão de coisas que lhe é presente, está presente para vocês. Tudo que vocês podem imaginar está aí com esse fim. O teu único esforço, ou por bem ou por mal, com medo de morrer, agora eu vou fazer a dieta. Não só a física, material, que não parece ser a mais fácil, como a sua higiene mental sobre o que você pensa e acha do mundo, usando a sua espada de maneira consciente. Vamos à reflexão do dia? Fui muito grosseiro? Intimidei vocês? Abre-se então a possibilidade da igualdade. No funeral todo mundo fica igual? No berçário ali, não importa se é príncipe, princesa ou plebeu. Abre-se a possibilidade. A possibilidade da igualdade é quando toca, quando mexe com a vida. O pobre, o rico, o são e o doente, não importa. A experiência da morte física consagra a igualdade a todos. Eu diria também do nascimento, né? Mas como está tratando aqui de pandemia, então esse é o parágrafo que trata. Nunca induza as pessoas a nada. Tudo aquilo que você é capaz de dizer, tente experimentar. Se for capaz de fazer, então fale. Isso te blinda, mas te protege, te cria um escudo energético sem precedente. Quando você parar de falar, o que vem à cabeça, quando você parar de blasfemar, quando você parar de dizer o que os outros dizem, quando você parar de passar para frente uma coisa que você não sabe. Hoje, com a facilidade da informação, todo mundo é doutor. No pânico, no desespero de querer o melhor para o outro, mas você não experimentou aquilo. Então fale da sua experiência. Não saia indicando para os outros o que é bom. Não seja doutor, médico, oferecendo horas pronobis para comer se você nunca comeu. Diz que é muito bom. Esse cuidado de falar, orientar o outro sobre a sua experiência pessoal, primeiro, você nem precisa falar, porque isso aqui é a expressão mais pura, mais contundente da conduta. Quando você fala alguma coisa que é uma conduta, você não precisa terminar a explicação. Quando você fala de uma recuperação, e por que você se recuperou de um câncer ou de qualquer
mal, é conduta. Agora, quando o melhor para o outro é o que você acha, é o que você quer, é o que você deseja, é muito pouco. Então, o poder de curar o outro é curando a si mesmo. Quando você oferece para o outro a sua experiência, quando você oferece para o outro o que você é, você se cura. É a contribuição que você teve. Eu tive um câncer, passei por todas as agruras, eu fiz químio, fiz rádio, mas eu mudei na minha vida isso. Minha alimentação, não sei o que você mudou. Foi você que mudou. Você vai curar o outro e se curar, manter a sua cura. É assim que funciona. Você é indiferente com o dia, com as pessoas que convivem? Se você deseja se curar, faça o caminho inverso da indiferença. Seja solidário, mas sem apego. Ame com liberdade. Nunca o amor, o sentimento de solidariedade, o desejo da cura esteve tão presente como de dezembro de 2019 aos dias de hoje. Muitas pessoas perderam o grande amor da vida deles. Pessoas num momento que tinham uma vida inteira para frente, pleno de saúde, e em poucos dias faleceu por insuficiência respiratória. Então essa reflexão da indiferença, ela está muito presente. E esse confinamento leva as pessoas para uma experiência de Big Brother, não é isso? Eu creio que, embora seja muito difícil essa convivência, é um resgate da solidariedade. Porque confinamento mesmo não é ficar em casa no convívio com os seus. Diante de tantos recursos que tem de possibilidade de praticar a caridade, não é isso? Você pode fazer máscara, você pode fazer tutorial do que você faz. Aquilo que você faz, você pode falar para o outro através de vídeo. Você pode ir na janela do seu apartamento e cantar para todo o condomínio. Antes do aniversário só ia a família. Hoje qualquer aniversário é a cidade inteira. Nunca as pessoas ficam tão solidárias nas festas pessoais, sem poder estar junto. Mas eu creio que isolamento mesmo é uma UTI, né? Isso é um isolamento. Mas isso que está acontecendo hoje não é isolamento. Você está na sua casa com os seus, é motivo de farra, de alegria. A coisa não está legal porque as diferenças são muitas. E precisa superar isso através da solidariedade, do caminho inverso da indiferença. E amar. Vocês vão ver no próximo parágrafo o que é o amor. E amar. Dando para outra liberdade. Mesmo porque quem está aqui, não tem nenhuma aqui está confinado. As suas atividades físicas hoje permite enfermeira, agricultora, como comerciante da área de alimentação, um produtor. Se eles forem confinados, aí é a vida revidando, né? A vida está mantida. O que vai ter que cessar é o processo de predação, predatório. É isso que vai ter que cessar. Ser predador de si mesmo, se matar, resumidamente. Para ter a proteção de Deus, você precisa dar atenção à sua consciência. Essa é uma inteligência suprema. Está em todo ser humano. Não existe privilégio nenhum para a consciência. Essa construção, ela se dá desde os primeiros primórdios do processo humano até no seu limite da ascensão espiritual. O detalhe é que você não dá muita importância para a consciência que você já tem. E aí isso estabelece um coletivo. Olha, eu sei que não é correto a propina, a fraude, a corrupção. Sua consciência fala, não é legal. Roubar a esmola que o cego recebeu na rua é cruel, não é isso? Atentar contra o inocente. Eu não vou fazer isso. Mas, se eu não corromper, o outro corrompe. O outro corrompe. Eu corrompo, você corrompe, nós corrompemos, todos se corrompem. Então você entra num coletivo e faz parte de uma coisa que a sua consciência já diz para você que aquilo não é correto. Eu não faço, mas todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, é possível. Quanto tempo o Manuel não batalhou para poder pedir nota? Hoje os sistemas
é compulsório, né? Hoje toda a estrutura comercial tem que ter. Não se dava nota de nada. Quantos exemplos ele deu aqui que para conseguir o produto era 10 segundos, para esperar a nota era 1 hora. Mesmo porque a empresa não tinha prática de fazer isso. Tinha que pedir para o escritório a nota para poder vir para você sair com a mercadoria. Essa regularidade, o que é humanamente correto, você não precisa aprender, já está na sua consciência, por ser humano. Agora você vai na onda por medo, por capricho, por insegurança, para poder ter mais, ser reconhecido. Isso acabou. Isso acabou. Eu não sei se vocês estão contaminados ou não. A enfermeira ou o teu faxineiro, o teu ajudante de ordem, o teu mordomo, ele pode estar contaminado. E não importa a blindagem que você está, para radiação nuclear, o chumbo é um bom filtro, o chumbo. Mas se você entrar aí para se blindar do Covid-19, o ar tem que entrar, senão você vai morrer por falta de ar, ou de um jeito ou do outro. Então, esse remédio, para transformar o ser humano melhor, todo mundo está tomando ele. Você vai ter que sair da toca, ou de um jeito ou de outro. Você precisa respirar. Então, o modelo, né, de ser humano, essa inteligência, você já nasce com ela. Por isso que o instinto para os animais é o limite. Existe escola de fazer ninho, João de Barro fazer casa. Ele já tem isso dentro dele. Ele tem essa inteligência, eu diria, esse instinto. No ciclo normal de reprodução, ele vai lá e faz o ninho. Ele sabe quando é que vai ter a lagarta para o filhote, então em que momento que ele faz isso. Então essa inteligência, tanto para quem tem instinto ou para quem tem consciência, já está embarcada no ser humano. Só que o ser humano é um ser inteligente, esperto e não desperto. Então não existe punição nenhuma e nem separação do joio do trigo. Estão dizendo o seguinte: olha, todo mundo tem esse recurso, basta ser humano. Então as velhas práticas, né, dos delitos, eles passam a ser repensados, né? Se vale a pena. Parece que um dos pontos dessa pandemia é exatamente corrigir o quê? Os excessos humanos. Privações é negativo e excesso é negativo. Está se trazendo a experiência humana um meio. Toda forma de excesso é negativo. E toda privação é negativa. Há pessoas privadas do básico, do necessário. E a gente com excesso de muita coisa. Eu não estou com discurso religioso aqui não, né? Próximo. Mas seria muito bom vocês se religar a vocês mesmos. Acho que é religioso, sim. Compreender o amor torna a pessoa livre. Uma definição de amor é a resistência. O ser humano não aguenta nenhum tipo de provocação, não releva nada e quer ser feliz. Acaba-se tendo a atenção das pessoas, mas não o amor. Lá na introdução, o que eu falei para vocês dessa literatura, do que ela tratou, do que foi preparado, aí nós começamos a ler esses parágrafos. Escolhido aleatoriamente entre 7 livros, baseado na quantidade de pessoas que participou dessa reunião de abertura hoje da cozinha, não é isso? Olha o sentido que está dando para vocês. Não tem exatamente a ver com os dias de hoje, com o primeiro parágrafo. Então, se existe uma relação de amor, não só entre vocês, mas das dimensões, ele está presente. Nunca a Terra teve tanta assistência espirituais como atualmente. Então essa é uma recomendação simples. Isso aqui deve ter sido em 2002 ou 2004. O ser humano não aguenta nenhum tipo de provocação. E quando é que você aguenta a provocação? Quando você resiste e você quer ser feliz. Você acaba tendo a atenção das pessoas, mas não o amor delas. O amor nasce das diferenças e não da cumplicidade. Os cúmplices, ele não oferece para o outro nenhum tipo de resistência. O amor se faz presente quando ideias diferentes se entrelaçam ou se combatem. Não há crescimento nessa dimensão se não houver o oposto.
E para que existe sempre o quente, o frio, o certo, o errado, o bom ou o mal? Porque sempre tem um oposto para as coisas. Porque não é sempre como eu quero. Porque o que eu penso não acontece do jeito que eu imagino. Por que as pessoas não fazem exatamente o que eu quero? O oposto existe nesse período do desenvolvimento humano para que você encontre o caminho do meio. Entre o sim ou não, o certo ou errado, o pode ou não pode. O que você acredita, o que você desacredita. Possa dar para você a compreensão de si mesmo. Então o amor, ele se apresenta nas diferenças. O amor baseado na cumplicidade, na mesmice, alguém está te enganando ou alguém está sofrendo muito. É um vazio enorme de conviver com alguém que concorda com tudo, né? Com você, eu quero dizer. Então, o oposto é muito chato também, ok? Superar, alcançar, resistir. Você só resiste quando você tem consciência de si mesmo. E a consciência de si mesmo é ter uma visão futura das consequências da sua atitude. Então, trabalhe a causa. Fique de bem com você. O que está causando essa pandemia? Já rediscutimos ela. Como é que eu vou lidar com isso? Basta você ficar de bem com você. Ah, mas eu acho que eu mereço isso, porque eu não fui uma pessoa muito do bem. Sabe esses desequilíbrios aí, essas coisas? A minha vida inteira. Então, eu acho que eu tô na reta desse vírus aí. Ficar de bem com você, para de te criticar. Para de ver defeito em você. Mas não é só porque você pensa ou o que você acha. Isso é muito lindo e maravilhoso. Sobre a sua estética. Para de reclamar do seu cabelo, do seu nariz, do teu corpo. Para de reclamar do que você tem. Fica de bem com o que você tem. Fica de bem com o que você é fisicamente e materialmente. Então agora nós vamos trabalhar as causas. A causa de toda essa tragédia, especificamente hoje nós estamos falando dessa, né? Tivesse um outro fenômeno acontecido, um incêndio, um outro mal, mas nós estamos falando desde a estatística de 7 bilhões para 3,3 milhões, 1,4 milhões recuperados e 65 mil mortos. Estamos falando da pandemia, ok? A causa de toda essa tragédia é que ninguém perdoa ninguém. O perdão não é o meio. Você me ofendeu e eu sou ofendido. Tudo bem ou não? Se alguém me ofendeu, é porque eu estou ofendido. Se você está ofendido comigo, é porque eu te ofendi. Qual o meio dessa nossa diferença? Qual é a superação dessa ofensa? Ninguém se perdoa. Você não precisa perdoar você mesmo não, tá? Você pode perdoar os outros. Você não se esforce em perdoar você mesmo. Porque você vai sofrer tanto com essa autopunição, você vai desistir dela muito rapidamente. Você sempre é conduzido a se relevar sobre todos os aspectos, positivo ou negativo, até por não ter conhecimento. Porque a voz da consciência, a consciência lhe blinda. Ela já é para você o meio. Entre o que você pensa e o que você acha, existe a consciência. Entre o que você quer e você imagina, existe a consciência. Entre o certo e o errado, existe a consciência. Você pode até ir com a turma, mas a consciência diz, é fria, não vai, mas você vai. Então, esse perdão você já o goza permanentemente. O problema é o outro. Você pega um revólver para se defender de quem? Vou dar um tiro em mim mesmo. Isso é suicídio. E o que falta é algo muito simples. Humildade. Relevar alguma coisa. Isso é próprio das pessoas simples. É você alcançar a sua simplicidade. Ou a compreensão de que as coisas é muito simples. A humildade te dá essa compreensão. E a humildade é tão bacana que ela é uma referência até de pobreza. Se a pessoa é humilde, ela é pobre. Uma pessoa humilde é uma pessoa milionária. Sobre todos, quem de fato alcança a humildade tem tudo, físico e material. Você se submete a ela num limite pessoal. Você só é humilde quando se depara com seus limites. Até então, mantém-se a sua arrogância. O resultado está positivo. Isso não significa que você está infectado. Isso não significa que você está doente. Aí você ficou doente.
você vai viver uma experiência de humildade, o quadro de querer direitos, não adianta você ter o recurso que você possa imaginar. Há um limite de atendimento. A humanidade não se preparou e nem precisava se preparar para essa quantidade de UTI. Você não nasceu para ter uma experiência humana passando por uma UTI. Aqui já foi dado o exemplo. Quantos habitantes tem Americana? Quantas pessoas hoje estão internadas? É ínfimo as pessoas que estão internadas, não do vírus, mas em quadro de normalidade. 280 mil habitantes. É 10% que está internado hoje Americana? Não dá 0,001%. Então a humildade, ela se apresenta na fila da compreensão da consciência de si mesmo. Eu iria dizer fila da morte. Uma pessoa que sai de uma experiência dessa, ele descobre os valores da vida. Então o que se apresenta hoje, e não existe nada mais simples e mais complexo do que a vida que você anima. O humano não sabe exatamente até agora, cientificamente, a hora que começa e por que termina. Ninguém sabe. Como que se dá essa vida? Não se sabe. Ninguém tem essa tecnologia, ninguém tem esse poder. Essa é a reflexão, assim, a causa dessa tragédia. Ninguém releva, ninguém se submete, ninguém é humilde. Porque humildade ainda é aqui na Terra uma referência de pessoa pobre, quando na verdade o humilde é aquele que sabe tudo e mais um pouco, e ele chegou à conclusão que ainda tem muita coisa para aprender. Ou melhor dizendo, que ainda não sabe nada. Boa noite a todos.